Existe uma ideia que quase todo adulto acredita, e talvez ela seja uma das maiores armadilhas da vida. A ideia é simples: quando minha vida mudar, eu finalmente vou me sentir diferente. Então, quando começamos a fazer mudanças, mudamos de emprego, mudamos de cidade, mudamos de relacionamento, mudamos de rotina, compramos livros, fazemos cursos, começamos uma academia, prometemos que dessa vez tudo será diferente. Mas alguns meses passam e algo estranho acontece. A paisagem muda, as pessoas mudam, os desafios mudam, mas de alguma forma nós continuamos encontrando os mesmos conflitos, os mesmos medos, as mesmas inseguranças. Como isso é possível? Como alguém pode mudar tanto por fora e continuar vivendo quase a mesma vida por dentro? Essa pergunta me acompanha há um tempo e quanto mais eu observava as pessoas ao meu redor, mais percebia que isso acontecia com muita frequência. Não apenas com uma ou duas pessoas, mas com empresários, profissionais, casais, estudantes, pais, mães e, se eu for completamente honesto, comigo mesmo também. Foi então que eu comecei a desconfiar de uma hipótese. Talvez nós estejamos tentando mudar o lugar onde a nossa vida acontece, quando deveríamos investigar a forma como damos significado ao que acontece nela. E essa hipótese mudou completamente a maneira como eu enxergo comportamento humano. Porque talvez nós não sejamos prisioneiros apenas das circunstâncias. Talvez sejamos muitas vezes prisioneiros da história que contamos sobre essas mesmas circunstâncias. E é exatamente isso que vamos investigar hoje. Existe uma cena que provavelmente você já viu muitas vezes. Alguém diz: na segunda-feira eu começo. Pode ser uma dieta, um curso, um novo negócio, uma nova fase. E por alguns dias, tudo parece funcionar. A motivação aparece, a disciplina parece mais forte, a esperança volta, mas depois de algumas semanas, aquela pessoa retorna aos mesmos hábitos que jurou abandonar. Quando isso acontece, a explicação mais comum é sempre a mesma: faltou força de vontade. Durante muito tempo, eu também acreditei nisso. Mas quanto mais observava esse padrão, mais uma dúvida surgia. Será que a falta de força de vontade explica tudo? Ou será que estamos olhando para o lugar errado? Pense comigo. Se o problema fosse apenas disciplina, como explicar pessoas extremamente disciplinadas no trabalho e completamente desorganizadas na vida financeira? Como explicar alguém capaz de administrar uma empresa inteira, mas incapaz de cuidar da própria saúde? Ou alguém que demonstra enorme coragem para empreender, mas evita conversas difíceis dentro da sua casa? Essas contradições mostram que o comportamento humano não funciona como um simples interruptor. Não existe uma chave chamada disciplina, que ligamos ou desligamos. Existe algo mais profundo acontecendo. E foi nesse momento que eu comecei a abandonar uma pergunta muito comum: por que as pessoas não mudam? E substituir essa pergunta por outra: o que permanece igual dentro delas, mesmo quando tudo ao redor muda? Foi essa mudança de pergunta que deu início a essa investigação.
Existe uma frase que ouvimos desde pequenos: as pessoas não mudam. Talvez você já tenha dito isso para alguém, ou talvez tenha ouvido alguém dizer isso sobre você. Mas quanto mais eu observava o comportamento humano, mais essa frase me parecia incompleta. Porque, na verdade, as pessoas mudam. Elas aprendem novas habilidades, mudam de profissão, mudam de país, de opinião, mudam até a forma de se vestir. Então a pergunta deixa de ser: as pessoas mudam? Porque a resposta é claramente sim. A pergunta passa a ser outra: o que elas continuam repetindo mesmo quando mudam? Foi aí que eu comecei a reparar em algo curioso. Imagine duas pessoas. As duas recebem exatamente o mesmo feedback do seu chefe. Seu trabalho pode melhorar. O fato é exatamente o mesmo, mas observe o que acontece depois. A primeira pessoa pensa: ótimo, agora sei onde eu posso crescer. Ela sai da reunião motivada, procura aprender, testa novas ideias. Alguns meses depois, evolui. A segunda pessoa ouve exatamente a mesma frase, mas interpreta de outra forma. Eu sabia, nunca sou bom o suficiente. Ela não aprende, se fecha, evita novos desafios, começa a trabalhar apenas para não errar. O curioso é que o problema não foi o feedback. O problema também não foi a inteligência, nem a capacidade. O que mudou foi o significado atribuído ao mesmo acontecimento. E isso muda completamente o comportamento seguinte. Foi nesse momento que eu comecei a desconfiar de uma ideia que nunca tinha recebido tanta atenção quanto merecia. Talvez nós não reajamos aos fatos, talvez reajamos ao significado que damos aos fatos. E essa diferença parece muito pequena, mas ela muda tudo. Quero que você faça um pequeno exercício mental agora comigo. Pense em uma palavra: fracasso. Agora pense em duas pessoas diferentes. Para uma delas, fracassar significa descobrir um caminho que não funcionou. Para outra, significa descobrir quem eu realmente sou. Percebe a diferença? Na primeira interpretação, o fracasso é um acontecimento. Na segunda, ele vira uma identidade. E quando um acontecimento vira identidade, ele começa a influenciar decisões futuras. Talvez seja por isso que duas pessoas vivendo experiências muito parecidas terminem contando histórias completamente diferentes sobre a sua própria vida. Uma diz: foi difícil, mas eu cresci. A outra diz: depois daquilo, nunca mais consegui confiar em ninguém. O acontecimento ficou no passado. A história permaneceu. E histórias permanecem por muito mais tempo do que acontecimentos. E foi nesse ponto que eu parei de procurar respostas apenas no comportamento. Porque comportamento é o que conseguimos ver, mas quase sempre existe algo invisível que acontece antes dele. Antes de alguém desistir, existe uma interpretação. Antes de alguém insistir, também existe alguma interpretação. Antes de alguém confiar, interpretou alguma coisa. Antes de alguém sentir medo, interpretou outra coisa. Talvez o comportamento não seja a parte visível do processo muito maior, como a ponta de um iceberg. Nós vemos a decisão, mas não vemos a história que ajudou a produzir aquela decisão. E talvez seja exatamente por isso
que tantas mudanças acabam fracassando, porque tentamos alterar aquilo que é visível, sem perceber que existe uma narrativa silenciosa sustentando tudo o que fazemos. Até agora nós observamos um padrão. Pessoas vivem experiências diferentes, mas muitas vezes continuam produzindo resultados semelhantes, parecidos. Vimos também que o problema talvez não esteja apenas nos acontecimentos, mas na forma como esses acontecimentos são interpretados. Então, a pergunta agora é inevitável. Como uma simples interpretação consegue influenciar tantos anos da nossa vida? Foi tentando responder a essa pergunta que comecei a desenhar um modelo extremamente simples, mas poderoso. Não para explicar toda a complexidade do comportamento humano, mas para organizar aquilo que eu estava observando. Imagine só que tudo começa aqui. Um acontecimento. Algo acontece, você perde um cliente, recebe uma crítica, é promovido, termina um relacionamento, recebe um elogio. Até aqui não existe um problema, existe apenas um fato. Mas existe um detalhe curioso. Nós nunca vivemos os fatos de maneira completamente direta. Entre o acontecimento e a nossa reação, existe um espaço invisível. E nesse espaço acontece algo decisivo. Nós interpretamos. Acontecimento gera uma interpretação. E é nesse instante que duas pessoas podem começar a viver mundos completamente diferentes. Porque interpretação não é o fato, é a explicação que construímos sobre o fato. E essa explicação quase nunca acontece como uma frase consciente. Ela aparece como algo muito mais silencioso. Isso prova que eu não sou capaz. Isso mostra que preciso aprender. As pessoas não são confiáveis. Ainda não estou pronto. Nunca vai dar certo. Talvez exista outro caminho. Percebe? O acontecimento durou alguns segundos, mas a interpretação pode durar anos. Agora acontece algo ainda mais interessante. Se repetirmos a mesma interpretação várias vezes, ela deixa de parecer uma interpretação. Ela começa a parecer uma verdade. E quando isso acontece, nasce uma história. Não uma história contada por outras pessoas, uma história contada por nós e para nós mesmos. Uma história como: eu sempre estrago tudo, nunca terminam me escolhendo, eu não sou uma pessoa disciplinada, dinheiro é complicado, eu não levo jeito para isso. Repara uma coisa, nenhuma dessas frases, dessas verdades, descreve apenas um acontecimento. Elas descrevem uma identidade, uma conclusão, uma explicação sobre quem acreditamos ser. E aqui existe um detalhe assustador. Depois de algum tempo, paramos de testar se essa história ainda corresponde à realidade. Passamos apenas a procurar evidências que a confirmem. Agora observe o que acontece. O acontecimento gera uma interpretação que transforma em história e nos faz tomar uma decisão. Se eu acredito que nunca sou bom o suficiente, que tipo de decisão provavelmente vou tomar? Talvez eu evite oportunidades. Talvez eu aceite menos do que eu mereço. Talvez eu não tente. Talvez eu desista antes mesmo de começar. Não porque alguém me proibiu, mas porque a minha história já decidiu antes de mim. Depois da decisão vem o comportamento. Depois do comportamento vem o resultado.
e então acontece algo impressionante. O resultado parece provar que a história estava certa. E o ciclo começa novamente. Acontecimento, interpretação, história e decisão. Até se formar um comportamento que gera um resultado que gerará a confirmação da história, gerando uma nova interpretação. E quando eu olhei para esse modelo pela primeira vez, uma pergunta começou a me incomodar. E se muitas pessoas não estiverem presas aos próprios hábitos, mas ao ciclo que continua alimentando esses hábitos? Porque se a história nunca muda, talvez o comportamento apenas continue obedecendo a ela. Isso explicaria algo que sempre me intrigou. Por que algumas pessoas mudam de cidade e encontram os mesmos conflitos? Mudam de empresa e encontram o mesmo chefe, com outro nome. Mudam de relacionamento e vivem a mesma dinâmica. Mudam até mesmo de estratégia e voltam aos mesmos resultados. Talvez não seja coincidência. Talvez elas tenham mudado apenas o cenário, mas continuaram usando o mesmo roteiro para interpretar tudo o que acontece ao seu redor. E se isso for verdade, não basta perguntar o que eu preciso fazer de diferente. Existe uma pergunta muito mais difícil e necessária. Que história dentro de mim continua produzindo as mesmas decisões? Quero propor um experimento. Você não precisa de papel, nem de caneta, nada desse tipo. Apenas da sua memória. Pense em um momento da sua vida que mudou alguma coisa. Pode ser uma demissão, fim de um relacionamento, uma traição, uma grande conquista, uma falência, o nascimento de um filho. Agora me responda em silêncio. O que realmente aconteceu naquele dia? Não o que você sentiu, não a conclusão que tirou, o que aconteceu. Provavelmente a sua resposta será curta. Algo como: o meu relacionamento terminou, perdi o meu emprego, meu projeto fracassou, recebi uma promoção. Esses são os fatos. Agora vem a segunda pergunta. O que aquele acontecimento passou a significar para você? E é aqui que as respostas começam a mudar. Algumas pessoas dizem: aquilo me mostrou que eu era mais forte do que eu poderia imaginar. Outras poderiam dizer: aquilo me provou que nunca posso confiar em ninguém. O fato terminou, o significado continuou e muitas vezes continua até mesmo hoje. E existe uma diferença enorme entre aprender uma lição e transformar uma experiência em uma definição sobre quem você é. Imagine uma criança que levanta a mão na sala de aula para responder a uma pergunta. Ela erra, alguns colegas começam a rir dela. O professor, sem intenção, faz um comentário que a envergonha. O episódio dura poucos minutos, mas existem várias interpretações possíveis. Uma criança pode concluir: hoje eu errei. Outra pode concluir outra coisa: é perigoso falar em público. Outra ainda pode concluir: quando eu apareço, sou humilhada. Percebe a diferença? O acontecimento foi o mesmo, mas as conclusões foram completamente diferentes. E essas conclusões podem acompanhar alguém durante décadas, ou mesmo até a vida toda dessa pessoa. Não porque o passado controla o presente de forma inevitável, mas porque as interpretações aprendidas influenciam as escolhas seguintes. Isso é algo observado em diversas áreas da psicologia cognitiva.
A maneira como interpretamos eventos pode afetar emoções, expectativas e comportamentos futuros. Mas isso não significa que essas interpretações sejam permanentes ou impossíveis de revisar. Agora, acontece algo ainda mais curioso. Depois que construímos uma história sobre nós mesmos, começamos a procurar sinais de que ela está correta. Se eu acredito que nunca sou ouvido, vou notar com mais facilidade as vezes que fui interrompido. Talvez eu ignore as vezes que fui realmente escutado. Se acredito que sempre fracasso, cada erro parece confirmar essa ideia. Os acertos passam a parecer exceções. Isso não acontece porque decidimos mentir para nós mesmos. Acontece porque nossa atenção é limitada. Nós não percebemos tudo. Nós selecionamos partes da realidade. E essa seleção costuma ser influenciada pelo que já esperamos encontrar. Talvez seja por isso que duas pessoas possam viver no mesmo ambiente e sair dele contando histórias completamente diferentes. Uma diz, foi um lugar que me ensinou muito, e outra pode dizer, foi um lugar que destruiu a minha confiança. As duas podem estar descrevendo experiências reais, mas nenhuma delas descreve a realidade inteira. Descrevem a parte da realidade que ganhou mais significado para cada uma. Quero fazer uma pergunta que também precisei fazer para mim mesmo, e ela não foi fácil. Quantas decisões da sua vida você acredita que foram completamente livres, quando, na verdade, talvez já estivessem sendo influenciadas por uma história construída anos antes? Escolher não pedir aumento, escolher não abrir um negócio, escolher permanecer em um relacionamento, escolher desistir cedo, nunca tentar, nem sempre essas decisões nascem apenas das circunstâncias do presente. Às vezes elas conversam silenciosamente com interpretações antigas que nunca foram revisitadas. E talvez o maior poder de uma história não seja convencer você de algo falso. Talvez seja fazer com que você nunca mais questione se ela ainda faz sentido. Quando cheguei até aqui, na investigação, percebi que estava fazendo a pergunta errada. Eu queria descobrir por que repetimos comportamentos, mas talvez essa seja apenas a superfície. A pergunta mais profunda seria outra. Como uma história passa a parecer a única forma possível de enxergar a realidade? Porque quando isso acontece, não defendemos apenas uma opinião, defendemos a maneira como organizamos o mundo. E mudar essa organização talvez seja uma das tarefas mais difíceis da vida. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.